Render graças ao Senhor porque Ele é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Retornando ao nosso texto, nós no capítulo 27 de Gênesis, onde nós paramos, com a Rebeca falando ou enganando ao Isaac em relação a Jacó e fazendo com que Isaac enviasse Jacó para Harã, para que ele casasse com alguma pessoa da sua família lá. Bom, nós então pulamos para o capítulo 35, a partir do versos 28, onde está relatado a morte de Isaac. E foram os dias de Isaac 180 anos, velho e farto de dias. Expirou Isaac e morreu, sendo recolhido ao seu povo. E Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. Esaú e Jacó tinham cada um 120 anos já. O Isaac então, está com 180 anos, não se esquecendo que a esposa dele gerou quando eles tinham ele tinha 60 anos, né? 20 anos depois de casado de 40 anos. E nós então terminamos a questão da vida de Abraão, do patriarca Abraão, o seu percurso na terra, vindo de Ur dos Caldeus até Harã e depois para a Palestina, caminhando. Também vimos a vida do Isaac com Rebeca, Abraão com Sara e Isaac com Rebeca, os trâmites, né, as tramóias, as miúcias, né, as minúcias do relacionamento de Rebeca com Isaac e também Abraão com Sara também, e os problemas da família. E nós então vimos também o nascimento de dois irmãos, que seriam Esaú e Jacó, gêmeos, e a diferença de cada um. E a partir desse momento do capítulo 28, nós vamos então falar sobre a vida de Jacó. Começa a falar do patriarca Jacó. Nós temos os patriarcas Abraão, Isaac e Jacó, e alguns dizem que são os três principais. Alguns dizem que José seria também um patriarca. Não está muito no contexto, porque ele é filho de um patriarca, né? Então temos essas três gerações, né? Três gerações de patriarcas aí. E começamos agora com o terceiro, que é o Jacó, na sua ida para Padã Arã, na verdade fugindo da ira de Esaú, seu irmão. Então vamos entender aqui mais ou menos o contexto. Ele vai para Padã Arã para tomar uma esposa das filhas de Labão, o irmão de Rebeca. E Deus então está no contexto de que o Isaac está abençoando o Jacó em nome de Deus para que ele fosse próspera a caminhada dele, o percurso dele até aquele lugar. E nesse contexto também aí, assim nessa questão do Jacó indo para Padã Arã, o Esaú que ficou em casa, ele vai tomar outras esposas das mulheres da região ali. Ele já tinha duas esposas, que era tristeza para Isaac e Rebeca, e ele então pega mais outras esposas naquele meio ali. Bom, no caminho indo para Padã Arã, a partir do versos 10, o Jacó está subindo para Padã Arã, e no caminho ele para num certo lugar, e ali ele quer descansar, tem um sono e tal, e ele então vai pegar algumas pedras e fazer como travesseiro, e ele vai sonhar. Ele vai sonhar que havia uma escada e que nessa escada tinha mensageiros de Deus subindo e descendo. E ali há uma voz, o Senhor Yahvé Elohim, o Deus de Abraão, falando com o Jacó. Então ele fala, olha, eu sou o Deus do teu pai, o Deus, o Yahvé Elohim, o Deus de Abraão, o teu pai, e o Deus também, o Elohim de Isaac. E aí ele vai fazer a mesma promessa que foi feita a Abraão, a mesma promessa que foi feita a Isaac, de que a terra que ele estava deitado seria dele, para ele e para toda a descendência dele. E também a descendência dele seria como o pó da terra. Quase as mesmas palavras que foram ditas a Abraão e também a Isaac. E que ele seria com o Jacó no caminho dele. E que não ia desampará-lo e também que ia cumprir tudo aquilo que ele havia referido a Jacó. Aí o Jacó desperta do sono dele e ele diz o seguinte, ó, na verdade Yahvé está neste lugar, o Senhor, e eu não sabia.
E quão tremendo é este lugar, né? E temendo, disse ele, quão temível é este lugar. É a casa de Deus, né? É a Betel, né? Casa de Deus, Bet-El, a casa de Deus. É a porta dos céus. Então, é isso que ele fala. Aí ele toma aquela pedra onde ele foi feita de travesseiro para ele, e ele vai erigir uma coluna ali, um altar, onde ele derrama azeite no topo daquela coluna. Isso acontece muito, né, em alguns lugares, fazer uma coluna de pedras para marcar algum evento ali. E nós vimos também que Abraão levantou altares ao Senhor, e vimos também que Isaac também levantou altares ao Senhor, né? E ao lugar, a cidade de outrora que chamava-se Luz, ele então nomeia como Betel, a casa de Deus. Aí é interessante porque isso aqui também acontece conosco também, com a gente. Porque Deus vem e promete algo para a gente. Quer dizer, ele não fomos nós que o buscamos, não foi Abraão que o buscou, não foi Isaac que o buscou, e aqui nesse momento também não foi Jacó que o buscou. Ele vem e se revela. Ele vem e se revela, e ele vem e fala conosco, como falou com Abraão, Isaac e Jacó, prometendo algo para eles, e queria cumprir aquilo, que seria a terra que seria para eles e para a descendência, e também não só isso, como também uma descendência muito grande. Aí, como nós conversamos também, volta aquela história da Sara, que quis dar uma ajudadinha para Deus, né? Para que o Abraão pudesse gerar um filho, no caso na Agar. E aqui vem, nós fazemos isso, nós fazemos esses votos sem necessidade, sem precisar, porque Deus não estava pedindo nada para nós, né? Não estava pedindo nada para o Abraão, nada para o Isaac, e também agora aqui não estava pedindo nada para o Jacó, ele estava só prometendo, né? Aí o Jacó vem falar com ele, olha, eu vou fazer um voto, né? Se o Senhor for comigo e me guardar nessa jornada que eu empreendo e me der pão para comer e roupa para me vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, ele estava pensando em ir lá, arrumar a companheira, a esposa e voltar para a casa do pai dele. Então o Senhor será o meu Deus, né? Como se Deus precisasse de nós dizermos que ele será o nosso Deus. Na verdade, eu creio sempre que não é Deus que precisa de nós, somos nós que precisamos de Deus. E aí ele acrescenta mais uma coisa, né? Aqui, eu queria ver se o 29, 21, 29 e 21, o que está dito aqui no hebraico aqui. 29, 21, não, 28, 21. O que está dito pelo Jacó na 21. E retornar em paz para a casa de meu pai, e será Yahvé para mim como Elohim, né? Então, o Senhor será para mim, Yahvé será como Elohim para mim. Então, como se Deus precisasse de nós. E a pedra que ele erege por coluna será a casa de Deus, né? A Bet-El. E de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Bom, mas Deus não pediu dízimo para ele. Deus não falou nada disso, que ele tinha que fazer um voto e que ele teria que dar o dízimo. Então somos nós que fazemos essas coisas, é o ser humano. E muitas vezes a gente deveria só entender e ouvir e acreditar naquilo que Deus falou e acabou. Não temos que fazer mais nada. É a mesma coisa no Novo Testamento, na questão de Jesus, que Jesus está falando, fala para os seus discípulos lá, e fala para nós também hoje. Muitas coisas está falando. E não é necessário para que nós agrademos a Jesus, nada que nós possamos fazer. Eu não sei se foi o Philip Yancey que no seu livro disse que a gente não podia fazer mais nada para que Deus nos amasse mais, né? E também nós não devemos fazer nada assim que nós achemos que seja para que Deus nos ame, para que Deus nos receba, para que Deus não está pedindo nada. Tanto no Novo Testamento quanto no Antigo, eu só entendo uma coisa. Deus quer que nós apenas acreditemos que Ele é o que é. E Jesus ainda falou, a obra de Deus, olha só, muitos falam que a obra de Deus é você fazer isso, fazer aquilo, e você tem que fazer penitência, e tem que fazer, e tem que ir para a igreja. Não. A obra de Deus é que você conheça a Deus sobre todas as coisas, e aquele que Deus enviou, que era Jesus. Essa é a obra de Deus. E também não temos que fazer nada, nada que eu possa fazer para que Deus me ame mais do que Ele me ama. E é simples. Então a gente fica sempre querendo fazer coisas, né? Como a Sara, como o próprio Jacó que prometeu, e aquele abraço ia acontecer porque Deus tinha falado e está tudo tranquilo.
Então, ele está indo para Padan-Aram e a história do capítulo 29 é que ele vai encontrar justamente a Raquel. Ele vai encontrar a Raquel no poço onde o pessoal levava o seu rebanho, já lá em cima, em Padan-Aram, levava o seu rebanho para poder saciar a sede do rebanho. E ali ele encontra a Raquel e ele vai falar com ela e justamente é parente dele. E vai levar então, a Raquel vai levar então o Jacó para dentro de casa, né? Para a casa do irmão dela para apresentar, né? E ele, porque ele pergunta, né, no caso quando encontra, você conheceis a Labão, filho de Naor? E ela responde, conhecemos sim. Então ele está bem, está bem. E Raquel é a filha dele. Raquel significa no hebraico ovelha, né? É interessante, gente, porque eu já ouvi muito dentro das igrejas, principalmente as evangélicas, pentecostais, essa questão de que você fala para o homem, né? Que você vai arrumar a sua Rebeca, que Deus vai te dar a sua Rebeca. Bom, olha só, é meio estranho porque nós vimos como é que é a Rebeca, como essa mulher era complicada ali no meio da família ali, né? E não era uma pessoa muito de unir a família, era mais uma questão de mentiras e traições, até traições ao marido, não traição sexual, mas traição mesmo de companheirismo, de amizade, de essa confidencialidade do marido e a mulher, e também de traição ao filho também. Então, eu não sei, se hoje me dissesse, você vai arrumar a sua Rebeca, eu falo, não quero Rebeca não, filho. Não me manda a Rebeca não, porque é fria a Rebeca, né? E a Raquel também, aqui é mais boazinha, mas também vai ter um problema sério, ela com a irmã dela, a Lia, em relação ao, ao, ao Jacó. Então o Jacó encontra com Labão e o irmão de Rebeca. Você já viu que a Rebeca tem esse problema de enganação. E o Labão também vai ser da mesma estirpe dela, né? Ele depois vai dar uns golpes aqui em Jacó. E quando o Jacó conta para o Labão toda a história do ocorrido, o que ocorreu lá na situação dele com o Esaú, né? Ele deve ter contado do lado dele, né? Esaú não pôde contar o lado dele também. E é interessante porque o Labão vai dizer, então se ele contou a verdade, ele vai contar que ele e a mãe deram um golpe no filho, no irmão, e deram um golpe no pai, né? Olha só o que o Labão vai dizer no capítulo 29, o capítulo 29 de 1 até o 13 vai explicar esse encontro de Raquel, e no capítulo 14 o Labão vai falar algo para o Jacó. Ele vai dizer assim, de fato és meu osso e minha carne. Pois é, de fato você é da minha família mesmo. Ou seja, você é um bom enganador mesmo, um bom trambiqueiro mesmo, né? E Jacó, pelo espaço de um mês, permaneceu com ele, trabalhando ali com o Labão. O Labão, ele na época em que foi o Eliezer, lá atrás, né, quando o Isaac tinha 40 anos, que Abraão envia o Eliezer até Padan-Aram para trazer uma esposa para o Isaac, que é a Rebeca. Quando o Eliezer ele dá pulseiras de ouro, dá presentes para a Rebeca, e ela volta para casa mostrando, o Labão, nem diz que é o Betuel o pai, é o Labão mesmo que vai correndo atrás do Eliezer para trazer o Eliezer para casa. Então a gente vê que essa família aí é uma família muito interesseira e muito trambiqueira também, né? E aqui está agora o Jacó diante do Labão, ele como já chefe do clã lá do Betuel, lá do pessoal da família do Abraão, ele fala, tu és, então é o sangue do meu sangue e osso do meu sangue, do meu osso, né? Nós somos iguaizinhos. Bom, aí vai começar a famosa história do casamento de Lia e Raquel com o Jacó. E então o Labão chega para o Jacó e fala, pô, você é da minha família, tal, tal, e você não pode me servir de graça, né? Então qual é o seu salário? O que você quer ganhar para trabalhar comigo, trabalhar com o meu rebanho, trabalhar aqui na minha fazenda aqui, tal, tal. E o Labão tinha duas filhas, tinha a Lia, a mais velha, e a Raquel, a mais nova, e a Raquel justamente aquela que o Jacó encontrou no poço quando ele chegou. E a Lia diz que ela tinha os olhos baços, né? Ou seja, ela era fracos, ou mesmo faltava brilho nos olhos dela, né? Os olhos baços. E o Jacó estava apaixonado pela Raquel.
E ele então propõe o salário dele, seria o seguinte, na verdade não era um salário, né? Era um pagamento do dote pela Raquel. Ele trabalharia 7 anos para que o Labão entregasse então a Raquel para ele, porque ele amava. E o Labão então responde para o Jacó: bom, então é melhor que eu dê para você a Raquel, a minha filha, do que para dar para outro homem. Então você fica, pois, fica aqui comigo aqui. E assim, por amor a Raquel, diz o texto no versículo 20, o Jacó serviu 7 anos, né? E esses 7 anos para ele passou rapidamente, foram como se poucos dias, porque era o amor que ele tinha por Raquel. É muito interessante porque a gente, quando está namorando, apaixonado, tem aquele amor, tem aquela questão de querer ver a pessoa, de estar junto com a pessoa, e o que não deveria acontecer no decorrer do tempo do relacionamento, namoro, noivado, casamento, parece que aquele fogo, aquela chama, ela vai se apagando e torna-se uma coisa normal, o que não poderia e o que não pode acontecer. Então ele vai trabalhar poucos dias e quando ele completa os dias, ele então vai falar com Labão para que, ó, me traz a sua filha, né? Me dá a mulher, né? Pois o prazo já tinha vencido e ele então já tinha passado o tempo. Então Labão chegou, reuniu todo mundo em casa e deu um banquete. O Jacó estava meio, sei lá, meio mamado, alguma coisa assim. E à noite, no capítulo 29, no verso 23, o Labão vem e introduz a Lia, a sua filha, e entrega a Jacó. E eles coabitaram, né? E para a serva da Lia, é interessante que vai dar Labão a Zilpa, a serva dela, para servir a Lia, que depois também vai ser companheira de Jacó também. E quando amanhece, quando o Jacó, não sei como é que era essa história, porque as mulheres entravam à noite, o cara não via quem era, estranhou, ele estava mamado, não tinha lampião, não tinha nada. E ele acorda de manhã, ele vê a Lia. Eita, e agora? Né? Aí o Jacó foi até Labão: meu, o que é isso que você me fez? Né? Eu servi você há 7 anos para você me dar Raquel e você me enganou. Já tomou um chapéu, como ele também deu um chapéu também no pai e deu um chapéu também no irmão Esaú. Ele tomou agora, foi enganado pelo próprio sogro. Aí o Labão vai responder para ele: ó, não se faz assim em nossa terra. Dar-se a nova antes da primogênita. Então ali não tinha ninguém. Ele também, quando prometeu para o Jacó, a filha, aceitou a proposta ele não disse qual era o nome, né? O Jacó disse, mas ele não disse. Então casou-se então o Jacó com a Lia. E aqui então ele vai trabalhar mais 7 anos para poder novamente ter o seu prêmio, no caso, o que ele está dando dote mais 7 anos pela Raquel. Então nós paramos por enquanto por aqui, para nós voltarmos num outro vídeo para contarmos o resto da história do Jacó, juntamente com outro enganador, os dois enganadores, só que um agora suplanta ele também, é um suplantador, que é o Labão, e ele então agora vai estar casado com a Lia e vai receber a Raquel também. Deus abençoe a sua vida.